Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CEMIG, um baita potencial de valorização nas ações da CEMIG. A CEMIG, pessoal, poderia subir mais de 700%. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Olhando para uma lupa de longo prazo, o retorno dessa elétrica poderia surpreender os seus investidores. Fora que ela é uma boa pagadora de proventos, você pode se aposentar com as ações da CEMIG. Então já fique comigo até o final que eu vou revelar um segredo aqui sobre a CEMIG que poderia abrir os olhos aí dos investidores, até porque o mercado, né, tem escondido um fato aqui que pode fazer a CEMIG ser uma excelente geradora de valor olhando para o longo prazo. Lembra que nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre CEMIG e essas perspectivas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e, claro, na carteira de ações do canal, infelizmente, tá, com muita dor no coração, eu não tenho nenhuma ação de elétrica. Na verdade, a única elétrica que eu tenho aqui na carteira é a Petrobras. Por quê? Porque por vias indiretas a Petrobras também financia o setor elétrico, né? Então, ela também é uma empresa de energia. O petróleo, o combustível gera energia, né? Mas assim, se vocês me perguntarem, Pablo, você tem alguma ação ligada diretamente no setor de transmissão, geração e distribuição? Não ainda no momento. Porém, é um setor que eu vivo de olho, porque futuramente, se aparecer uma boa oportunidade, eu posso colocar na carteira. Não significa que eu já vou pegando agora meu capital e já colocando de uma vez. Existem os momentos corretos para aportes, eu vou explicar para vocês aqui no vídeo. Mas a CEMIG é uma empresa que eu sigo no radar, porque olhando para o longo prazo, a CEMIG foi uma excelente geradora de valor. Olhando aqui nos últimos 5 anos, ela gerou 164% de rentabilidade. Ou já no médio prazo, que 5 anos é uma lupa de médio prazo, né, pessoal? Se a gente colocar aqui, ó, 165% de rentabilidade, para quem pagou barato, conseguiu na CEMIG 21% ao ano na média, com qualidade. Detalhe, pessoal, que a CEMIG agora está passando por um cenário conturbado. Por quê? Não é porque ela é uma estatal, não é por isso, tá? Ela está passando um ciclo de investimento forte, né? Na parte ali, ela está investindo muito, então, consequentemente, ela não está conseguindo repassar tanto os dividendos para o acionista e também está com crescimento limitado. Isso no curto prazo. Mas eu vou mostrar aqui o fator que poderia fazer com que hoje, nesses preços atuais, a CEMIG já pudesse estar barata, olhando por essa perspectiva. A CPFL, que é um par comparável com a CEMIG, poderia também entrar na carteira, porém a CPFL é mais precificada. Então, se você olha para a rentabilidade, eu acho que a CEMIG pode dar mais. E a CPFL vai te trazer menos dor de cabeça, vai te trazer uma rentabilidade um pouquinho menor. Tipo, é a mesma comparação de Itaú e Banco do Brasil, tá? No Itaú você vai ter menos trabalho, porém uma rentabilidade menor. E no Banco do Brasil, que seria a CEMIG, né? Você vai ter um trabalho muito maior, vai ter que acompanhar mais de perto, vai ter mais volatilidade. Mas é um investimento que pode te trazer uma rentabilidade muito mais elevada olhando para o longo prazo. E a CEMIG, pessoal, já adianto para vocês, é uma empresa ligada no setor de distribuição de energia, tá? Então é um setor cíclico, já adianto aí para vocês, não é tão cíclico quanto a parte de geração, mas é cíclico e não é tão previsível quanto a parte de transmissão. Por quê? Porque depende de PDD, provisões para devedores duvidosos. É parecido com o banco. Geralmente, quando o cliente não paga a tarifa de energia, a CEMIG vai e corta a energia dele, porém a empresa perde receita e tem que abater isso como provisão e o resultado acaba despencando. Uma prova do caráter cíclico da CEMIG, veja o que aconteceu lá no ano de 2016, que teve aquela crise do governo Dilma, que ela acabou aí acionando uma medida provisória que fez com que as elétricas zerassem as suas tarifas. Olha só, zerassem a tarifa. Sabe o que isso significou? As empresas de energia geraram prejuízo nessa época, porque tinha gente que não pagava mais conta de energia, né? Na tentativa aí de fazer um populismo, digamos. E aí a CEMIG, ela ficou muito barata, porque o lucro dela despencou em mais de 80%. A ação na época, vocês podem consultar aqui, ó, no próprio Investidor 10. Você pega aqui nos últimos 15 anos, a ação da CEMIG veio de um patamar, naquela época, né, de mais ou menos, vocês podem pegar o gráfico aqui, ó, mais ou menos de R$20,
e ela desabou 80% na cotação. Olha, aí eu falo para você, será mesmo que não é uma ação cíclica? Claro que é, pessoal. Veja se na CPFL aconteceu isso. Nunca aconteceu. Por quê? É a ciclicidade da CEMIG, né? Ela depende das tarifas e por ser uma empresa do Estado, ela é a mais impactada com uma intervenção governamental. O ponto positivo é que eu acredito que essas quedas violentas podem não mais acontecer, porque hoje a gente tem um fator chamado Lei das Estatais, né? Que protege as estatais de intervenção direta forçada do governo federal. Então o governo não pode mais simplesmente entrar na CEMIG e falar, eu vou zerar as contas, eu vou simplesmente zerar, né, as tarifas. Não pode mais, ele vai ter que passar por um congresso, uma reunião de acionistas e provavelmente não vai ser aprovado. Mas assim, isso gerou muita volatilidade nas ações. E quem comprou nessa época, que foi o caso do Barsi, se aproveitou muito da CEMIG a mais ou menos 2 a 3 reais, ganhou muito dinheiro, porque de lá para cá, para quem comprou na crise do governo Dilma, olha só o quanto de retorno você conseguiu. Mais de 1.200% de rentabilidade numa lupa de 10 anos. Sabe quanto que deu CEMIG deste período? Olha só, para quem comprou CEMIG na crise do governo Dilma, olhando para 10 anos atrás, quando teve todo aquele baque, você conseguiu 30% ao ano na média, olhando para uma lupa de 10 anos. Então perceba que sim, é uma boa empresa, porém você precisa pegar nos preços certos por conta da ciclicidade do setor de distribuição e da ciclicidade da própria empresa. Só que aí é que tá, Pablo. Você acha que hoje tá barata? Olha pro PL, pessoal, calma, esse PL é artificial. Primeiro tá disfarçado por questões não recorrentes. Você pega o PL mesmo da ação, está em 8 vezes. Por quê? Porque o lucro líquido da CEMIG está sofrendo por alienação de ativos, né? Ela tem feito aí venda de ativos. Então, na verdade, o lucro líquido dela real fica nessa faixa aí de 4,5, 4,4 bilhões. Então, na verdade, o PL dela de curto prazo, se você pega o valor de mercado dela de 36 mil, supondo 36 bilhões, e divide pelo lucro líquido na faixa de 1,4 bilhão, não é 4,4, né? 4,4 bilhão, você tem um PL de 8 vezes. Ah, Pablo, tá cara. É aí que tá a pegadinha, aí que tá o pulo do gato. Ações cíclicas, lembra do que eu já falei pra vocês? Quando o PL está alto, geralmente denota os melhores pontos de compra. Olha o que aconteceu com o PL da CEMIG lá no ano de 2016, que foi uma das melhores épocas para comprar. O PL dela foi para mais de 30 vezes, tá? Olha só. Então você vê que o PL engana, não dá para confiar no PL em ações cíclicas, só quando você usa ele de maneira inversa. Você percebe aí, né, de que a empresa poderia estar barata olhando por isso. Mas o indicador mais verdadeiro é o PVP. O PVP dela ficou baixo e hoje também está baixo, de uma vez o valor patrimonial, e também o EV sobre EBITDA, né? Você pega aqui o EBITDA da CEMIG nos últimos 12 meses, tem sido de quanto? A empresa ela tem um EBITDA, né, na faixa de 8 bilhões. Então, na realidade, você está comprando hoje uma CEMIG, pega o valor de firma e subtrai pelo EBITDA, você está comprando ela por 6 vezes o seu EV sobre EBITDA. A média é negociar por 12. Então, só para o mercado pagar 12 vezes o seu EV sobre EBITDA, você desconta, né, a dívida líquida dela, você tem aí um valor de mercado justo nas ações aproximado de R$27. Isso ação preferencial. Hoje, né, você que está pagando seus R$11, você teria um potencial de alta de 151% na cotação. O papel poderia simplesmente dobrar de preço para uma lupa de médio prazo. Outra vantagem que a CEMIG tem, Pablo, as ações preferenciais não tem tag along, tá? O que é o tag along? É aquele direito que o acionista tem, caso em uma venda de controle você possa vender as suas ações pelo mesmo preço do majoritário. Eu concordo que as ações têm que ter esse direito. Porém, aí é que tá. A preferencial não tem. A ordinária tem até 80%. Então, se vamos supor que, sei lá, algum acionista queira comprar o controle da CEMIG e hoje ela custa 12, você tem um direito a um tag along de 80, se o controlador vender por 21, governo federal, e você ter direito a 80% deste tag along, você poderia vender as suas ações a 16,80, tendo um ganho de capital em relação aos R$12. Mas calma, tá? Por quê? Porque se a ação ordinária, você vai pagar mais caro, o múltiplo da ação ordinária é mais elevado do que o múltiplo da ação preferencial. Então, Pablo, qual que é a vantagem de comprar preferencial? Por que raios você está passando aqui pra gente? A vantagem é que ela paga um dividendo mínimo prioritário obrigatório para o acionista preferencialista. Sabe quanto que ela paga? Hoje a CEMIG aí, ela paga um dividendo de 54 centavos por ação de maneira mínima para o investidor de ações preferenciais, na tentativa de compensar esse risco dela não ter tag along. Então isso aqui acaba beneficiando o investidor, porque a depender do preço que você paga, imagina que você tem ações da CEMIG a R$10, você já vai ter um yield garantido para o resto de sua vida de 5,4% ao ano, pelo menos batendo a inflação
aqui do Brasil. Então olha só que legal. Imagina se você compra a CEMIG a 8 reais, a ação desaba por algum motivo, queda na bolsa, algum desastre, alguma crise, né? Se ela cair para 8 reais, você poderia ter um yield de 7% ao ano de forma garantida, sem você nem ter trabalho. Então assim, pessoal, CEMIG tem os preços certos para comprar. E eu particularmente gostaria de fazer um grande aporte abaixo dos 9 reais, que aí, né, o preço ficaria supimpo, o meu yield ficaria lá em cima, fora a expectativa de valorização na ação, que poderia ser bem interessante, fora que ela ficaria cotada abaixo do valor patrimonial, por 0,90 a 0,80 de PVP, que seriam regiões interessantes. Tá bom, Pablo, mas olhando para hoje, você acha que a ação tá barata? Ó, se você projeta uma recuperação de lucros pro médio prazo, a ação pode estar muito descontada, porque se o lucro dela voltar para 6 bilhões, você tá comprando hoje uma CEMIG por um PL, sabe de quanto? De apenas aí 6 vezes, o que é muito baixo para uma ação de energia que custa 12, ela poderia dobrar de preço numa lupa de médio prazo. Usando pela lógica do Graham, Pablo, eu quero perpetuar a CEMIG para daqui a 10 anos. Elétricas crescem na média uma taxa de 7,5% ao ano, né? Essa é a taxa média de crescimento de uma elétrica. Então, você pode supor 7,5% ao ano nas ações da CEMIG. Hoje ela lucra 4 bilhões, esse é o lucro líquido médio anual da companhia. Daqui a 10 anos, ela poderia lucrar seus 8,2 bilhões de reais, um crescimento de, tecnicamente, 100% no seu lucro. Pablo, eu prefiro olhar pelo EV sobre EBITDA. Eu também prefiro, tá? Por isso coloque aí 8 bilhões, que a geração de caixa acaba sendo muito mais real para a CEMIG, porque ela acaba tendo dívida na sua composição. Então a gente prefere olhar para a geração de caixa. Logo daqui a 10 anos, o EBITDA dela pode ser de 16 bilhões. E se o mercado simplesmente pagar um múltiplo de 8 vezes EBITDA, você tirar a dívida líquida aqui da companhia, vamos encontrar o valor justo da CEMIG para daqui a 10 anos, perpetuando um crescimento de 7% ao ano na média. Então você teria um valor de mercado justo de 111 bilhões, o que faria com que hoje tivesse um potencial de alta em 10 anos de 208% na cotação. Então, uma alta interessante. Ah, Pablo, eu posso usar o Graham? Pode, o Graham funciona para a CEMIG. 22,5, pega aqui, né, esse EBITDA projetado para daqui a 10 anos e divide pelo número de ações. Então, hoje o número de ações da CEMIG fica em quanto, pessoal? Vamos verificar aqui. Fica em aproximadamente 2,86 bilhões de ações. Então, se você colocar, né, 16 mil dividido por 2,861, você tem um EBITDA por ação de 5,59. Isso daqui a 10 anos. Aí, se você colocar o múltiplo do Graham, supondo também um crescimento no patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido da CEMIG cresce a uma taxa média de 8% ao ano. Hoje o VPA da ação está em 10,50, o seu valor patrimonial. Daqui a 10 anos ela terá um VPA de R$22. Isso já poderia levar o papel simplesmente dobrar de preço que a 10 anos, tá? Mas tudo bem. 22,5 vezes 5,64 vezes 22,65, que seria este VPA projetado para daqui a 10 anos, né? Então você tem um preço justo daqui a 10 anos de R$ 53,61. Dividido por este preço atual, de R$ 11, você tem um potencial de alta de 387% na cotação. Dentre dividendos, crescimento e valorização, se você colocar 387% numa lupa de 10 anos, você tem aí 17% ao ano na média, só com valorização, perpetuando um crescimento de 7%, mais um pagamento de proventos que a média de CEMIG tende a ser uns 8% ao ano, retorno embutido na ação de 32% ao ano na média, para daqui a 10 anos ou mais. Por isso que CEMIG para mim a R$10 está barata, R$11 está barata. De graça, para eu fazer um grande aporte na CEMIG, para mim é apenas abaixo dos R$10. Porque aí, pessoal, a ação viria testar abaixo do valor patrimonial. E eu gosto de comprar ações ricas abaixo do valor patrimonial, porque meu preço de entrada é muito bom, eu consigo um yield alto, fora uma expectativa de rentabilidade mais expressiva olhando para o longo prazo. O preço faz muita diferença, principalmente numa CEMIG. Já não digo mesmo de uma CPFL. Ah, o Pablo, e ações da CPFL? Aqui eu posso ser menos conservador, né? Eu posso comprar mais caro porque a CPFL tem mais qualidade do que a CEMIG. É uma empresa privada, né? Quer dizer, é estatal, né? Estatal lá da China. Por quê? Porque quem controla a CPFL, na verdade, é a State Grid. Mas, né, teoricamente é uma empresa privada, porque o controlador chinês tem feito um excelente trabalho na CPFL. E assim, é uma empresa de distribuição, mas ela tem uma qualidade muito maior na sua provisão. É tipo o Itaú, né, que consegue ali ter uma inadimplência muito baixa. A CPFL é a mesma coisa. Ela tem uma inadimplência muito controlada porque ela não deixa os seus clientes atrasarem as contas aqui de luz, enquanto que a CEMIG, né, acaba atrasando muito porque o governo de Minas Gerais acaba influenciando. Mas a expectativa de rentabilidade da CPFL tende a ser inferior ao da CEMIG. Então,
é questão de psicológico. Você quer correr um risco mais alto e uma rentabilidade maior na CEMIG, pode ficar à vontade, nada se trata de recomendação. Agora, Pablo, não quero dor de cabeça, quero uma empresa mais previsível, que não vai ficar oscilando tanto, eu acho que a CPFL já se encaixa. E a depender do preço, se me falasse, Pablo, você prefere CPFL hoje a R$ 45 ou uma CEMIG a R$ 10? Eu prefiro ter um pouco das duas. Mas se CPFL viesse para baixo dos 40, eu colocaria uma grande posição na CPFL, porque ela é previsível, né? A um preço extremamente baixo. Agora, se ela ficar a 45 e a CEMIG cair para baixo de 9, eu poderia colocar a CEMIG. Então vai depender do preço, pessoal. Vai depender do preço e das perspectivas. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Além de ser totalmente vitalícia, totalmente automatizada e conter os melhores indicadores da Bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma. Fala que você ainda tem acesso a preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo, onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e maceta dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da CEMIG, qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, infelizmente, não tenho CEMIG na carteira, mas eu sigo de olho, porque tanto o CPFL e CEMIG podem integrar meu portfólio, olhando aí para daqui a um tempo. Vai depender do preço, das perspectivas e também da minha disponibilidade de capital. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!